Olá, pessoal! Quando a gente fala de infraestrutura com tubos PAD, escolher o tubo é só o começo da história. O pulo do gato mesmo, o que vai definir o sucesso e a vida útil da obra é como unir esses tubos. E é exatamente sobre essa escolha estratégica que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. O tubo de polietileno de alta densidade, o famoso PAD, ele é a espinha dorsal de um monte de setor crítico, né? Saneamento, gás, abastecimento de água. O material é fantástico, super flexível, resistente, mas o grande desafio da engenharia está na união. É ali, na junta, que a integridade de toda a rede é posta à prova. E essa é a grande pergunta que todo profissional em campo se faz. O objetivo não é só conectar uma ponta na outra, não. A meta é criar uma conexão tão perfeita que ela se torne uma parte do próprio tubo. Uma peça única, sabe? Totalmente à prova de vazamentos e super durável. É um baita desafio, e a resposta está na tecnologia de solda que a gente escolhe. Certo. Então, vamos abrir a caixa de ferramentas. Basicamente, existem duas técnicas principais que dominam o mercado. No fundo, as duas fazem a mesma coisa. Aquecem e fundem o polietileno. Mas o jeito que elas fazem isso é bem diferente, e as aplicações lá no canteiro de obras nem se fala. Primeiro, a termofusão, também chamada de solda de topo. É o método mais direto ao ponto. Pensa assim, uma placa bem quente aquece as duas extremidades dos tubos até elas ficarem no ponto de fusão. Daí, a placa sai do meio e pronto! As pontas são pressionadas uma contra a outra, o plástico se funde e, quando esfria, vira uma peça só. Sem luva, sem conexão, sem nada. É a simplicidade e a força em ação. Agora, a eletrofusão. Aqui a conversa é outra. É um processo mais tecnológico, mais cirúrgico. A gente usa uma conexão especial, tipo uma luva, que já vem com uma resistência elétrica dentro dela. A máquina de eletrofusão injeta uma corrente elétrica controlada, essa resistência aquece e derrete tanto a conexão quanto o tubo, de dentro para fora. O grande diferencial aqui é o nível de precisão e de automação. Beleza. Agora que já entendemos como cada um funciona, vamos ao que interessa. Quando usar cada um? Porque são as diferenças técnicas e práticas, lá no dia a dia da obra, que vão guiar a nossa decisão. Vamos detalhar os pontos-chave. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Vamos passar ponto a ponto. Na tecnologia, termofusão é placa de aquecimento direto. Eletrofusão, conexões com resistência. Uma é mais direta, a outra mais controlada. Agora, diâmetros. Aqui a diferença é gritante. Termofusão é a rainha das bitolas grandes, de 63 milímetros até mais de 2 metros. A eletrofusão é especialista em diâmetros menores, de 16 até 710 milímetros. Próximo ponto, espaço, um fator crítico. Termofusão exige espaço para máquina, para alinhamento. Já a eletrofusão é a salvação para locais apertados, valas estreitas. E por fim, o custo. A termofusão costuma ter um custo menor por solda. Na eletrofusão, a própria conexão tem um custo, o que encarece a junta. E esse ponto do espaço merece um destaque. Muitas vezes, a decisão final não é sobre qual método é o melhor, mas sim sobre qual é o possível. Numa vala estreita no meio de uma rua movimentada, não tem como usar termofusão. A eletrofusão não é só uma opção, é a única solução viável. O contexto da obra é quem manda. Bom, saindo da teoria e indo para a prática, como essas diferenças aparecem em aplicações reais? Vamos ver como cada método se encaixa nos diferentes cenários de uma construção. E aqui vem o grande insight. Não é uma competição de termofusão contra eletrofusão. Na maioria das obras complexas, os métodos não são concorrentes, eles são parceiros. A inteligência está em saber exatamente quando e onde aplicar cada um para ter o melhor resultado. Vamos imaginar uma grande obra de saneamento. As linhas principais, aquelas adutoras longas e retas, termofusão nelas. É rápido, econômico, perfeito para grandes volumes. Mas e as conexões para as casas? As derivações? Aí entra a eletrofusão, com sua precisão para instalar T's e ramais. E se der um vazamento anos depois? Eletrofusão, de novo, é a ferramenta ideal para um reparo cirúrgico. Resumindo então, pense em termofusão para escala e volume. Grandes projetos lineares como adutoras e irrigação, onde o custo por solda faz muita diferença. E pense em eletrofusão para complexidade e precisão. Redes de gás na cidade, cheias de conexões e qualquer tipo de manutenção onde o espaço é quase zero. Com tudo isso em mente, como a gente consolida essa informação para tomar a melhor decisão no dia a dia? Vamos montar um guia bem simples e direto para ajudar nessa escolha. No fim das contas, tudo se resume a 3 perguntas fundamentais. Ao responder essas 3 questões sobre o projeto, a escolha do método de solda fica muito mais clara, muito mais objetiva.
E aqui estão eles, os 3 pilares da decisão. O diâmetro do tubo é o fator com maior peso. Logo em seguida, o espaço disponível no canteiro, que, como a gente viu, pode eliminar uma das opções. E por fim, o tipo de conexão. É uma junta reta ou uma derivação mais complexa, um T. Cada fator desses aponta por uma direção. Esse aqui é o guia de bolso definitivo. Se o projeto tem diâmetros grandes, trechos longos e o custo por junta é prioridade, o caminho é a termofusão. Agora, se o desafio são conexões técnicas, pouco espaço ou reparos em redes que já existem, a eletrofusão é a solução mais inteligente. Simples assim. E assim a gente volta à ideia central. A excelência na engenharia de tubulação PAD não está em ser time termofusão ou time eletrofusão. Está em saber orquestrar o uso dos dois. Essa combinação estratégica que constrói as redes mais seguras, duráveis e eficientes. Então, fica a reflexão para o próximo projeto. A abordagem vai ser escolher uma única ferramenta para todo o trabalho ou vai ser aplicar uma visão estratégica usando a força da termofusão e a precisão da eletrofusão para chegar num resultado superior? A resposta vai definir a qualidade e o futuro da infraestrutura. Obrigado pela companhia.